que a gente vem organizando já há mais de um ano, que foi receber o apoio, né, financiamento da FAPERJ, do edital para a organização de eventos científicos e acadêmicos, que a princípio aconteceria no fim do ano passado, novembro do ano passado, mas a gente teve uma demora, inclusive, no recebimento dessa própria verba. Então, é com alegria que estamos hoje aqui reunidos para concretizar esse seminário. Então, eu quero agradecer também o apoio e a presença dos meus colegas ao evento, o apoio do Departamento de Educação, né, nas pessoas do coordenador da pós, Pedro Teixeira, e da diretora, Zena Eisenberg, né, e também está aqui nossa vice-decana, que também é colega nosso do Departamento de Educação. Eu vou passar a palavra para eles brevemente, porque a gente está começando já com algum atraso, né, contemplando também o atraso no Rio de Janeiro e trânsitos, tá? Silvana, obrigada. Bem, gente, bom dia a todas e a todos. É um prazer que eu represento aqui o nosso decanato, que é o Centro de Teologia e Ciências Humanas, e a gente não podia deixar de se fazer presente, tanto pela importância do Departamento de Educação no contexto do decanato e da temática do encontro de hoje, que vem abordar a questão das etnografias da aprendizagem em espaços não formais, um tema que se mostra muito potente para debater o que é o escopo do decanato, que é as humanidades. Qual a importância do humano, de se tornar humano, e a etnografia das aprendizagens, acredito que nesses 2 dias vai trazer elementos para a gente refletir sobre isso, né? Sobre esse processo constante de humanização que se dá nos espaços formais e informais aí do nosso contexto. Para quem não conhece, o CTCH, que é o Centro de Teologia e Ciências Humanas, tem exatamente o objetivo de promover o tema das humanidades. O decanato ele cuida da integração entre os 9 cursos que está sob a nossa responsabilidade, entre eles o curso de educação, e a gente vem, então, promovendo ações de integração, sejam de extensão, seja de ensino, seja na graduação, apoiando alunos, apoiando professores, nesse processo de colocar as humanidades em evidência dentro do contexto nacional, internacional e na própria universidade. Então, a universidade, a PUC-Rio, ela tem 4 centros, cada centro dentro de uma área tecnológica, saúde, a questão social, e nós do Centro de Humanidades, que temos exatamente esse viés, de trazer sempre a questão da humanização, o debate do outro, de reconhecer os contextos culturais. Então, se faz muito importante a gente estar sempre colocando essa temática em evidência. Eu acho que, principalmente na contemporaneidade, que a gente vê um processo, às vezes, contrário de humanização, que a gente pode dizer até de desumanização, né? Vide aí toda a temática das inteligências artificiais, da robotização, e em que lugar que o humano fica no meio disso tudo. Então, palavras iniciais mesmo, de desejar um bom encontro, que a gente consiga promover e reverberar todas essas discussões e essas temáticas. Eu não falei, mas eu também sou do Departamento de Educação e me interesso diretamente pela questão da aprendizagem nos espaços formais, né? Mas a gente tem visto hoje, diversos eventos que eu tenho ido, bancas, de que a gente precisa aprender muito com os espaços não formais em termos de aprendizagem e para tentar entender melhor as formas de ensino no contexto escolar. Então, a gente acredita na potencialidade de se olhar para esses universos. Queria terminar com uma frase que eu sempre digo para os meus alunos, essa frase é do José Pacheco, um estudioso de currículo. Ele vai dizer assim, que ensinar é impossível, mas aprender é inevitável. Então, que a gente possa aprender muito aí nesse contexto. Bom dia a todos, Zena, sou diretora do Departamento de Educação, e dar as boas-vindas e parabenizar o Guilherme, né, pela realização desse evento
já está bem badalado nas redes, muita gente quer assistir. Eu queria pontuar, assim, eu estou no departamento tem aproximadamente 16 anos, e é a primeira vez que a gente tem um evento de antropologia no departamento. A gente teve outros professores, né, passaram, minhas que nunca tiveram a oportunidade de realizar isso, então é um marco bem importante, eu acho, né, gente? Expor, né, o que está sendo estudado nessa área, na área da antropologia da educação, que é uma área que é mais de fundamento, né, que tem, assim, uma procura em termos de didática, etc. Então, assim, é muito bom poder ver esse evento sendo realizado. Espero que vocês aproveitem bastante. Para fechar aqui, eu sou Pedro Teixeira, como a Milene falou, sou atual do nosso programa de pós-graduação em educação. Para parabenizar também pela organização, o Guilherme e o grupo do STEDPOD, e desejar a todos um excelente evento. Espero que a gente consiga desenvolver discussões interessantes, importantes. Temos, da pós-graduação, são sempre bem-vindas iniciativas que procuram estimular a internacionalização, estimular o diálogo entre pesquisadores do Brasil e outros. O nosso programa é um programa já de longa estrada, de mais de 40 anos do nosso programa. O primeiro mestrado em educação do país. E uma das marcas do nosso programa é justamente buscar estar sempre na fronteira desse plantão chavão, mas para a gente pensar também essas novas articulações, essas possíveis abordagens, né? E especialmente esses temas que, como a Silvana também mencionou, e também estava na própria fala da Zena, né? A gente tende a associar a educação apenas com escolarização, apenas com ensino, e acho que um evento como esse também mostra potencial, né, para a gente ampliar as discussões sobre educação e pensar a educação em diferentes espaços, momentos, com pessoas, coisas, né? E para aqueles que não são aqui da PUC, estimulo que depois aqui um tempinho, né, circulem pelo campus. A gente estava comentando aqui com a Cristina agora há pouco, que se derem sorte, conseguem ter planos vivos, né? Talvez, com sorte, ainda vejam nossos estudantes, que essa aula já estão terminando. Enfim, bom, é isso. Então, bom evento para todos. Parabéns, Matheus. Obrigada, gente. Eu queria retomar um pouco, então, o comentário da Zena, para eu falar um pouquinho sobre... Feliz ou infeliz? Feliz, não, feliz, porque, enfim, esse evento, ele é um pouco a culminância, né, do trabalho que eu venho fazendo no Departamento de Educação, mas, ao mesmo tempo, ele eu acho que o seu comentário remete a esse lugar que o Departamento de Educação tem em introduzir a cadeira de antropologia dos estudos, né, nos departamentos e nas pós-graduação em educação. Então, o Departamento de Educação é pioneiro, né, nessa introdução da cadeira de antropologia, na criação, foi com Tânia Dauster, estimulado pela Vera Candor, né? Então, é ótimo, né? Assim, para mim é muito bom saber disso, porque eu estava conversando até com os jovens do Comunicar, eles me perguntaram o que estimulou, né, a criação, o desenvolvimento desse seminário, e, na verdade, ele vem, eu acho que um pouco, ele surge do encontro dos meus interesses de pesquisa na antropologia, né, a minha trajetória de pesquisa na antropologia, que é com as coisas, com isso que eu passo a chamar de dimensão sensível da vida, né? Então, são as coisas materiais, mas também a sonoridade, mas também os gostos, né? Tanto o gosto no sentido mais burdiano, como o gosto do palato,
Então, todo esse sentir e a dimensão sensível, quer dizer, aquilo que a gente não traduz tanto pelo linguagem, pela palavra, né? Que nesse encontro com a educação eu vou começar a pensar em como que a gente aprende a fazer. Então, esse seminário ele acaba se desenvolvendo, o fato da gente ter deixado ele um ano, né, aguardando para se concretizar, a gente, quer dizer, de algum modo evolui da aprendizagem, mas para uma dimensão também do fazer, do making, né, do craft, né, e aí para depois comentar sobre a nossa conferência final, e aí a gente junta um pouco com o que a Silvana falou, né, quer dizer, onde é que está o lugar do humano, né, nesse fazer, mas um humano, acho que essa é uma contribuição importante da discussão, como que a gente pensa a artesania, o artesanal, o manual, o ofício, o artífice, em contextos modernos e industriais de globalização. Né? Quer dizer, pensando nisso não como o rudimentar só, né? Mas como que e aí tem a ver com a criação, com a criatividade, que é outro norte meu na pesquisa, né? Como é que é a criação humana, como é que é a criatividade, então esse engajamento do corpo no fazer, né? E, de algum modo, isso se traduz nas minhas duas primeiras orientações, foi com Mariana Muniz e Gabriel, né? Mariana querendo estudar violência na escola, eu falo, Mariana, vamos seguir as coisas para ver o que elas falam para a gente da violência. E aí a Mariana encontra umas coisas ali diferentes. E o Gabriel vai estudar o Tai Chi, né? Como é que é essa aprendizagem do corpo junto com os seus instrumentos todos. Então, quer dizer, é assim que vai se desenvolvendo essa ideia, e ao mesmo tempo que é um campo aí na própria antropologia da educação, já conversando com isso tudo, que é uma antropologia das técnicas, né? Tem a Ana Maria Gomes e Isabel Carvalho não chegaram aqui ainda, mas estão trabalhando com isso também. E, ao mesmo tempo, isso acho que seria interessante a gente lembrar, né, que remonta a uma tradição da antropologia, né, de uma antropologia mesmo nos seus primórdios, que é essa ênfase na cultura material, que vai ser, num dado momento, retirada de cena, inclusive por conta, né, de um certo atrelar que essa cultura material. E aí a gente tem que lembrar aí de Malinowski, de Moss, né, que estão pensando nas trocas, com as coisas. Isso acaba sendo retirado de cena porque fica atrelado a uma ideia ou de uma antropologia evolucionista ou de uma representação unívoca do outro, né, dessa antropologia da era dos museus, como diz o Stock, né, que é a mesma era que ele junta ali o evolucionismo e esse relativismo cultural. Então isso sai de cena, esse interesse, né, por essas coisas. Vai aparecer brevemente ali com a publicação de Lévi-Strauss depois nos anos 60, do Pensamento Selvagem, Ciência do Concreto, mas é ali nos anos 80 que isso começa a voltar, junto com uma série de viradas na antropologia. Então, hoje a gente tem um momento que a ênfase está maior nas plantas, a Rosa trabalha com as plantas, entender? Então, tem gente que chama de virada da planta, né? Plant turn. Então, isso vai evoluindo, então a gente chega num momento que eu acho que é muito propício para a gente pensar isso tudo de uma perspectiva antropológica. E, ao mesmo tempo, eu acho que essa abordagem da aprendizagem, ela permite juntar essas diversas abordagens, né? Quem está pensando planta, quem está pensando com as coisas, quem está pensando com a técnica, quem está pensando com a artesania. Acho que esse seminário ele mostra bem isso, né? Como a gente não precisa, talvez, de tanta divisão, talvez, de campos para pensar essa dimensão sensível. É isso. Então, obrigada a todos pela presença. Acho que eu posso ficar por aqui. A gente pode se levantar um pouquinho, tomar um café para quem não tomou café em casa, comer um pãozinho de queijo, um biscoitinho, e às 10 horas, são 20 para as 10, às 10 horas a gente
volta para a nossa mesa. Com a primeira mesa da nossa conversa. Nessa mesa que a gente intitulou um pouco apelativamente, etnografia coletiva, e que trata de práticas artísticas e aprendizagem da cultura. Para dizer de modo genérico, aprendizagem das coisas. E coube a minha tarefa de moderar. Então, vou me limitar a moderar. E me abster de fazer muitos comentários, deixar essa tarefa diretamente com vocês. Essa mesa, originalmente, estaria composta por 3 pessoas. Uma delas, que é a Adriane Soares, foi a possibilidade de estar presente. Desculpa, transmito a vocês a desculpa da Adriane. Professora Ana Maria Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo que sabemos, está a caminho. Então, essas presas desejavam consiga finalmente chegar. E final, Igor, então significa que nós teremos isso, teremos o Igor Rodrigues, nosso colega, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, que fará uma apresentação que leva por título Artesãos, Comunidades e Constelações de Prática, uma perspectiva etnográfica e comparativa sobre a aprendizagem dos trançados entre os povos do Mapoeira. Trabalho que remete à tese de doutorado do Igor, uma tese premiada, tese de antropologia e arqueologia da CAPES de 2023. Estou aqui por dentro. Eu estava na. Você sabia que eu estava na placa de. Por isso que eu estou falando com essa propriedade toda. Então, Igor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nos alegra muito tê-lo conosco e vamos então passar a palavra sem mais delongas ao Igor. Bom, então eu preparei um PowerPoint, né, como eu vou falando, vocês podem visualizar para tentar argumentar visualmente também. Eu preparei um textinho que eu vou ler, né, para tentar seguir o tempo, não ultrapassar o tempo. Vou tentar ler da forma mais pausada possível. Então, eu começo agradecendo, né, por essa oportunidade. É uma oportunidade para conhecer gente nova, para rever pessoas, conhecer fisicamente pessoas que até então só tinha visto em tempos pandêmicos nas apresentações online. Então, peço licença para vocês para eu começar a ler. Bom, então, o Guilherme falou, meu nome é Igor Mariano Rodrigues. Estou bem feliz, é uma honra fazer parte desse evento. Bom, eu sou formado em História, com mestrado em Antropologia, doutorado em Arqueologia, e atualmente aí tem um ano que eu estou como professor no bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, de Santarém. O que eu vou apresentar aqui é uma síntese de um capítulo da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2022, no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E nesse capítulo, de forma geral, eu busquei compreender as tramas, né, do aprendizado dos trançados dos povos do Mapoera, articulando diferentes escalas de análise, que vai basicamente do indivíduo até uma parte ampla do que se considera como região das Guianas. Os povos do Mapoera, genericamente chamados de povos Waiwai, vivem atualmente nos territórios indígenas Nhamundá Mapoera, Umbetas Mapoera e Cunaína Cachuiana. Eu realizei minha etnografia nas aldeias situadas no Rio Mapoera,
habitado por pessoas que, apesar dessa ampla identidade Waiwai, se consideram como Catuena, como Tiquiana, Xerel, Iscariana, Farocoto, Mauaiana, muitos outros nomes, cuja maioria é falante de línguas da família Caribe. Há ainda populações Waiwai que estão situadas no território indígena Waiwai, em Roraima, assim como pessoas que estão no sul da Guiana e no sul do Suriname. E essa configuração atual resulta de uma história de deslocamentos e interações com indígenas e não indígenas, que não cabe esmiuçar aqui, mas é relevante para pensar as relações de ensino-aprendizagem em escalas mais amplas. Afinal, os artesãos com os quais eu estudei e as pessoas com as quais eles aprenderam circularam e ainda circulam em parte dessa região, levando consigo certas técnicas e aprendendo outras ao longo desse fluxo experiencial da vida. A própria etnografia indicou que para conhecer melhor os estilos técnicos dos trançados do Mapuera, seria necessário olhar também para as produções de povos adjacentes, sobretudo aqueles cujas relações históricas são conhecidas. E, ademais, eu ressalto que a minha pesquisa é uma etnoarqueologia, uma subdisciplina aí que articula arqueologia e antropologia, que pode ser definida como pesquisa etnográfica motivada por questões arqueológicas. Assim, o que eu vou apresentar aqui pretendeu tratar de um tema muito antigo e bastante controverso dentro da arqueologia, que é pensar as correlações entre os fenômenos de produção material e linguísticos por mecanismos diversos. Tais correlações fundamentam as hipóteses sobre pretéritas dinâmicas populacionais, como o exemplo da história de longa duração de povos falantes de língua aruac e tupi. Trata-se de um debate longo e complexo, que eu não vou adentrar aqui, mas por tentar entender os diversos fatores envolvidos na aprendizagem de habilidades técnicas, creio que o que eu vou apresentar é uma pequena contribuição para o amplo debate desse evento. E adianto que muitos detalhes que suportam o que eu apresentarei ficarão de fora da apresentação por uma questão de tempo. Somente assim eu darei conta de tratar da aprendizagem em diferentes escalas. Bom, eu acompanhei a cadeia operatória de produção de 34 tipos de trançados, incluindo a busca e preparo de diversos materiais, além de me engajar na manufatura de 6 tipos de trançados. Eu senti na pele as provocações de vegetais, experimentei algumas dores no corpo decorrente das consequências da transformação de corpos vegetais em diferentes corpos trançados. Eu interagi ainda com alguns seres específicos para facilitar o meu aprendizado, adquirindo parte da habilidade e destreza deles. Estou longe de ser um artesão, mas tenho noções mínimas do quão difícil e complexo é saber trançar para além da observação, já que me engajei para aprender as práticas que estava estudando, acessando conhecimentos e valores tácitos compostos por Carlos e João Saltichu, 2014. Além disso, eu analisei coleções etnográficas de trançados associados aos Waiwai e de outros povos falantes de língua da família Caribe, da região das Guianas, e comparei os estilos técnicos em uma ampla área de estudo, tal como feito, por exemplo, no estudo da cerâmica de povos africanos, feito pelo etnoarqueólogo Olivier Brusselin. Dito isso, minha proposta aqui é exemplificar que, entre os povos do Mapuera, o aprendizado da produção masculina dos trançados requer empenho individual e a construção de múltiplas relações com diversos seres, humanos e outros que humanos. Isso inclui os próprios vegetais a serem transformados em trançados, assim como outros artefatos e seres detentores de inteligências e habilidades específicas, além da trajetória de vida de um artesão, que circula por lugares diferentes, transitando por diferentes comunidades. Como eu argumentei antes, no texto publicado em 2021, a transformação de corpos vegetais em corpos trançados não é um saber fazer técnico exclusivo humano. Ela depende de uma boa cosmopolítica estabelecida entre humanos, vegetais, que são seres bravos, exigentes e desafiadores, e demais seres associados, também perigosos, para que a modificação de fase em fase na individuação de um ser trançado possa emergir de forma adequada, levando os agressivos vegetais, em suas novas etapas de vida, a conviverem em cooperação com os humanos. Esse fazer crescer, com inspiração em Making and Growing, de Ingold Hallam, é orgânico e modular, tal como é o crescimento dos vegetais. Ao observar ao longo do longo processo produtivo, também me dispor a tecer, ficou evidente que essa interação permite crescer simultaneamente um cesto e pessoa cesteira, analogamente ao que foi observado por Stephanie Bloom.
Para compreender o aprendizado enquanto fluxo de experiências em distintas escalas de análise, eu segmentei artificialmente o estudo em categorias analíticas a nível micro, meso e macro, seguindo o Cao-Neppert. A primeira corresponde ao nível doméstico, que pensa a aquisição de habilidade humana, a relação entre pessoas de uma mesma família e a constituição mútua entre humanos e artefatos. A segunda escala trata das interações numa continuidade e como esta se articula dentro de uma região. A terceira, de nível macro, amplia a escala de interação entre regiões amplas. Essas macro-relações, conforme Bucelan, costumam ser antigas e imbricadas a eventos e processos históricos específicos. E como se evidenciará, as informações obtidas na etnografia corroboram essa perspectiva que parte do micro para o macro, no âmbito dos povos falantes de língua da família Caribe, na região das Guianas. A articulação dessas escalas se apoia no conceito de comunidades de prática, que entende a aprendizagem como um processo contínuo de aquisição de conhecimento prático e construção de identidade pessoal que ocorre quando uma pessoa participa de comunidades específicas. Isso ecoa a narrativa de Uruferi dos povos do Mapuera, que, de forma resumida, informa que após matar uma grande serpente com um corpo repleto de desenhos, uma comunidade composta por homens caçadores copiou os desenhos da pele desse ser, intercambiando depois seus feitos entre si e, por fim, passou adiante esse conhecimento aos seus descendentes. As comunidades de prática se definem por participação e reificação, mas não são entidades independentes, já que se desenvolvem em contextos históricos, sociais e culturais mais amplos. Elas são delimitadas por seu conteúdo vinculado a interesses em comum, como as práticas realizadas de seus membros. Como pessoas participam de mais de uma comunidade prática, cada comunidade integra uma paisagem complexa e sobreposta, formando constelações de prática interconectadas. As comunidades de prática integram as constelações mais amplas e estão imbricadas ao seu passado e localidade. O termo constelações, portanto, realça uma maneira analítica de relacionar diferentes comunidades, e isso sempre vai depender do recorte adotado. Assim, pensar distintas comunidades integrando uma constelação de práticas de produção de trançados apresentará uma configuração que pode mudar completamente caso a perspectiva se desloque para outras técnicas, outras práticas, como a produção de cerâmicas, casas, dentre muitas outras. Ainda dentro dessa ampla categoria dos trançados, a depender de qual objeto se compara, a configuração da constelação pode mudar, como eu apresentarei no final de tudo. Pois bem, a nível micro, uma das principais motivações a aprender a trançar, visto ser uma atividade permeada de perigos, é estar apto a se casar e ser um bom marido que providencia tudo que a sua esposa precisa. E é possível também adquirir certos itens, por meio das trocas, que são muito famosas na região das Guianas. Dado que, entre povos ameríndios, os corpos humanos são cronicamente instáveis, é central que eles sejam construídos cuidadosamente por múltiplas interações, socialidades e associações com humanos e outros seres. O primeiro passo, então, para o aprendizado é retirar a preguiça, para adquirir disposição para aprender. No Mapuera, há técnicas que envolvem a aquisição de conhecimentos, habilidades e potências de outros seres, transmitidos pelo Ekatu. Uma tradução seria energia vital, ou duplo. A mais comum é a aquisição da disposição ao trabalho oferecida por dois tipos de formigas, que são aplicadas nas pessoas a partir de placas trançadas, feitas com pré-foliações de palmeiras que picam e furam também como as formigas, como o murumuru ou o tucumã. Isso era feito em jovens ao redor dos 10 a 12 anos de idade. Outra possibilidade é esfregar no braço de uma criança, juntamente com um canto específico, um inseto chamado chororicocó. Destaco que não apenas os seres e suas capacidades, mas artefatos também atuam na construção de corpos sem preguiça, integrando assim as comunidades de prática enquanto suportes, uma tradução que eu arrumei para scaffold, para as pessoas ampliarem suas capacidades de aprendizado. Como foi informado, formigas e trançados eram mais comuns entre pessoas que se entendiam como Waiwai e Xerel, ao passo que o uso do chororicocó era mais comum de comunidades catuena, monfoiana. Todavia, essa associação entre técnicas e povos específicos não pode ser tomada como algo hermético, pois as próprias pessoas se entendem como pertencentes a mais de um povo. No Waiwai se chama Iana, o termo Iana para povo, gente. Após isso,
Para melhorar as habilidades para trançar, recorre-se a outras técnicas que transmitem as capacidades de outros seres. Esses são os casos das relações estabelecidas com o velho do Arumã, que é a mãe, é a dona desse vegetal, e a ave japim, que é a dona das manufaturas. Esses dois exemplos corroboram a afirmação, por exemplo, de Carlos Fausto, de que a categoria de dono-mestre aplica-se ainda aos depositários de conhecimentos intangíveis. Recorrer ao velho, então, é tido como coisa do catueno, e artesãos me informaram que receberam quantidades variáveis quando jovens, dadas por artesãos habilidosos, que são chamados de carnê, com os seguintes dizeres, né? Então, a pessoa dá um velho para a pessoa e fala assim: velho, deixa ele fazer, faz ele fazer. É preciso comer e praticar muito, mas a ingestão de um velho já facilita a manufatura. Eu tive informação dessa prática feita por pessoas de pelo menos 3 gerações de artesãos, incluindo genros, que eram de outros povos, de um grande artesão, que é falecido Yaltu, que sabe fazer coisas complexas que os seus irmãos, que não ingeriram o velho, sabem fazer. Em relação ao japim, há 3 variações nas formas de aquisição de suas qualidades tecelãs. Pode-se recorrer ao seu ninho, por meio da bebida, seus ovos, previamente cozidos, ou até a própria ave, seja pelo seu sangue ou em versão de pó, que se passa nos cortes feitos nas mãos das pessoas. De todo modo, além de prescrições posteriores à ingestão e inserção desses elementos, quem prepara e entrega aos aprendizes, mediante falas e campos específicos, sempre são pessoas muito habilidosas, né, os carneiros. A absorção de capacidades de outros seres para a melhoria de habilidades desejadas baseia-se nas experiências, características e inteligências desses outros seres. As aptidões procuradas pelos humanos estão presentes nesses seres em função da ecologia de suas práticas, né? Um termo da filósofa Elizabeth Stengels, né? A partir do jeito de ser desses seres. O japim, ele é um excelente artesão. E o velho do Arumã é a mãe do Arumã, né? Que ela vive dentro do Arumã. Ela lida com o Arumã diariamente. E todos esses aprendizados que constroem corpos habilidosos resultam de práticas vinculadas a micro-redes de aprendizado. Então, o jovem vai aprender com o pai, com o padrasto, com o irmão mais velhos, com o irmão da mãe, cunhados, avô materno e paterno, futuramente seus sogros, costumam geralmente ser o irmão da mãe. As pessoas que trançam alteram seus corpos, seja ao longo da produção que corta e caleja os dedos, afeta joelhos e lombares, seja na incorporação de habilidades outras que humanas. Vislumbrar que um humano tecelão é um ser compósito constituído em parte pela energia vital de outros seres, irá variar conforme a participação dessa pessoa numa determinada comunidade de prática no início de sua fabricação enquanto pessoa habilidosa. Contudo, ao longo de sua vida, esse tecelão integrará outras comunidades de prática. Ele casará, poderá mudar de aldeia, além de visitar também outras aldeias e cidades, passando até meses nesses lugares. Portanto, ele interagirá com distintas comunidades, contribuindo ainda para a formação de constelações de prática. Para compreender melhor as produções de diversos artesãos, foi crucial considerar suas respectivas trajetórias de vida na construção de seus saberes, ampliando assim as dimensões do nível micro para os níveis meso e macro. Em diversos casos, eu verifiquei que os conhecimentos também ultrapassam barreiras linguísticas e étnicas. Enquanto trançados básicos, como abanos e chamachim, tendem a ser aprendidos no núcleo familiar de uma pessoa, os trançados mais difíceis, esses aqui, que são paneiros, essa caixa, o pacará, que é o item mais difícil de se fazer, com muitas variações gráficas, né, são aprendidos ao longo da vida de uma pessoa em relação a muitas outras comunidades de prática. Uma característica que corrobora a noção de espaços de experiência. São lugares frequentados e experienciados através de atividades diárias, interações sociais, viagens e trocas, em que o senso pessoal de identidade é formado e constituído. Uma das pessoas mais mencionadas pelos artesãos no Mapuera, que marcou muito suas trajetórias de aprendizado e, portanto, suas identidades técnicas, foram os sogros, que em alguns casos já são bem conhecidos, pois costumam ser o irmão da mãe, como disse antes, por exemplo. No caso de bons artesãos, como o citado Yaltu Catuena, até mesmo pessoas que não tinham relações de parentesco com ele aprenderam algo com ele. Este é o caso, por exemplo, de Amanhã Uaiuai, um dos principais artesãos da aldeia Mapuera,
Seu pai morreu quando ele era novo, e quando ele tinha em torno de 12 anos, morava na aldeia Caxipim, em Roraima, e foi atrás de artesãos reconhecidos, como Yaltu e Fotó, que são de outros povos, né? São Aiuá. Alguns desenhos a mãe aprendeu depois por emulação, vendo artefatos de outras pessoas. Depois de Roraima, ele foi para Guiana. Ele aprendeu a fazer outros trançados, como o tipi-tipi crômico, esse que está na foto, que ele chama de tarumã, pois ele aprendeu com pessoas do povo tarumã. A mãe Waiwai e os filhos de Altu relataram, em distintos momentos, que quando novos eles praticaram juntos lá em Roraima com outros artesãos na aldeia Caxiri e que competiam entre si. Havia desafios de quem conseguia fazer desenhos mais difíceis. E tais relatos, né, indicam, então, a existência de comunidades e constelações de prática vinculados à vida do artesão, assim como demonstram atribuições identitárias de determinadas técnicas. Como visto, há uma variação técnica do tipiti associada ao tarumã. Há também muitas outras, como variação de arremate que eles associam ao abixana, um tipo de peneira waiwai, e uma variação de peneira associada aos capoeira. E padrões gráficos de extrema complexidade produtiva, como esse que eu estou apresentando da preguiça real, que é associada aos capoeira. E esse aí foi feito por Farantidar, aí na década de 80, né, e um recentemente que ele fez quando eu estava em campo. E tem muitos mais outros exemplos que estão em outro capítulo da minha tese. Mesmo nos casos em que o artesão tem em sua própria residência uma pessoa de referência, como seu pai, o aprendizado ele ultrapassa esse espaço. 2 filhos de Altu me relataram que o seu pai ele sabia fazer tudo, mas tinha um repertório muito limitado de padrões gráficos. Por isso, ambos foram atrás de outros artesãos experientes por onde passaram. Farantidar relatou que aprendeu também com Canichauá, esse que eu mostro na foto aí, que tinha laços de parentescos com seu pai Elton, e principalmente Manufi Catuena, que sabe fazer muitos desenhos. Farantidar também relatou que aprendeu coisas com pessoas de outros povos, como o Xamachim do seu jeito atual, vendo o Yaputá, o Aiuai fazer na aldeia Caxipim, em Roraima. Esse estilo de Xamachim é associado também aos Abixana, ou seja, uma pessoa que é catuena aprendeu a fazer o estilo dos Abixana com uma pessoa Waiwai. Ainda, Farantidar relatou que sabe fazer quase tudo, menos uma peneira específica de farinha, que é também dos Abixana. Quem faz para ele atualmente é um filho seu que mora em Roraima, um pouco longe, pois ele mora em Mamporé. Em suma, considerando os níveis micro e meso, temos que o aprendizado ocorre dentro da casa e também em outras casas, associado por parentesco ou não, a depender do tamanho da aldeia. O aprendizado também ocorre em outras aldeias mais próximas, ou ainda, ampliando a escala, em lugares mais distantes. Há relatos de pessoas que aprenderam em lugares indesejados, como unidades de atendimento de saúde, por exemplo. Em resumo, os espaços de experiência, então, ultrapassam delimitações com base no próprio povo guiano, ultrapassam o parentesco, também ultrapassam aldeias específicas, por mais que a tendência seja a aprender com quem você convive mais. A identidade técnica de uma pessoa numa poeira é tão compósita e circunstancial quanto os próprios guianos, os próprios povos. Outro sim, a mudança após o casamento faz com que artesãos iniciados numa mesma comunidade de prática percorram distintos espaços de experiência no decorrer de suas vidas. Há exemplos, por exemplo, de 2 irmãos Tiquiana, que nasceram na Guiana, que atualmente sabem fazer coisas distintas, além do que aprenderam com seu pai Tiquiana, em função de suas trajetórias de vida e aprendizados. Samiu, esse da esquerda, se casou com uma filha de Altã, ele comeu o verme do Arumã e sabe fazer coisas muito complexas, que aprendeu com os familiares de sua esposa. Chococorô, da direita, se casou com uma mulher cachoeirana e viveu durante muito tempo no Tucumac, com os Tirió e Apalai, aprendendo a fazer variações específicas desses povos. Eu destaco, então, que a circulação de artesãos após o casamento influencia tanto quem se mudou de aldeia, quanto as pessoas que interagem com ele. Eu testemunhei artesãos experientes fazendo variações que aprenderam com um jovem cachoeirano, vindo do Rio Cachorro, que tinha acabado de se mudar para uma aldeia após se casar com a filha do cacique. Em suma, nesse movimento de pessoas e seus conhecimentos é que compreendemos um pouco a formação das constelações de prática. Comunidades de prática se formam ou se modificam conforme o desenrolar da vida de seus membros. Numa poeira, há pessoas que já praticaram juntas na juventude
que atualmente moram em aldeias separadas. Elas se reencontram ocasionalmente, conversam também sobre alguns feitos e ainda trocam presentes, colocando estilos técnicos para circular. Se pensado em termos de conjunto de trançados, não há delimitações nítidas que refletem comunidades de prática circunscritas apenas a uma poeira, pois os artesãos dali estão isolados. Ademais, o próprio conceito de comunidades de prática pressupõe interligações com outras comunidades, e isso é exatamente o caso do Mapoera. Assim, elementos discretos e artefatos específicos que são associados a determinados povos, e alguns são de conhecimentos mais ou menos amplos entre os artesãos. Isso ajuda a pensar comunidades específicas e ainda delinear algumas constelações de prática. Um exemplo é o coador, com 3 varetas, que interligam o rio Mapoera às comunidades do sul do Suriname e a região do Tumucumaque. O uso de 3 varetas na produção de peneiras ocorre também na Guiana Francesa, entre os povos Wayana, Wayampi e Palintu. Outro exemplo é uma bandeja em forma de casco de tatu e também as peneiras com pernas e veremos adiante. 3 tipos de trançados dos povos Mapoera, abanos, peneiras e bandejas, foram comparados com trançados dos seguintes povos de língua caribe: Kawaio, Macuxi, Cachuiana, Tirió, Wayana, Carina e Ecoana. Eles foram selecionados por apresentar alta visibilidade nas aldeias, sendo centrais no processamento e consumo da mandioca amarga, que é um alimento importante para as populações caribe, uma perspectiva econômica, social e ontológica. E em minha análise comparativa, eu considerei o povo, o nome nativo do artefato, os vegetais usados, as técnicas estruturais de arremate dos trançados, a forma e as dimensões dos objetos. Para visualizar as diferentes constelações, elaborei 4 diagramas, um para abanos, outro para as peneiras e 2 para as bandejas. Representei a localização dos povos de maneira esquemática, baseada no posicionamento geográfico relativo entre eles, segundo o mapa de distribuição dos povos. E a diferença dos caracteres usados nos nomes dos povos realçam os ramos linguísticos, conforme Spike Gilbert. E as demais características gráficas desse diagrama, que eu tinha ali, para cada caso, são explicadas, não vai dar tempo de falar detalhe aqui. Eu apresento aqui mais os detalhes focado mais nos abanos para dar uma ideia de como fiz a análise e construir os diagramas. Ao final, apresentarei os resultados com base nos 4 diagramas gerados. Eu busquei em todos os casos pensar os estilos tecnológicos, a localização geográfica e a proximidade e distância linguística para tecer as minhas reflexões. Por exemplo, os abanos feitos pelos Macuxi, Waiwai, Cachuiana, Tirió e Wayana, circundados pela linha verde, compõem uma constelação de abanos pentagonais bem homogênea quanto ao estilo tecnológico, indicativo de interações históricas, como no caso da adoção wayana, dos Wayana, de um estilo do abano dos Tirió, feita na década de 70, conforme Protásio Freire. A constelação formada pelos abanos feitos em Arumã, pelos Yacuana, Kawaio, Tirió e Wayana, delimitada pela linha vermelha, abrange uma área geográfica muito maior e também ultrapassa a proximidade linguística. Ela apresenta ainda o caso da adoção de um estilo de abano wayana por parte dos Tirió, realçando a importância das interações sociais históricas entre povos relativamente próximos em uma perspectiva geográfica. A constelação entre produções de abanos de palha, os Carinha, Tirió, Cachuiana, Waiwai e Macuxi, circundada pela linha cinza pontilhada, pode indicar uma relação histórica mais profunda, preservada ainda na estrutura desses abanos, e por isso acabei excluindo a produção que é recente dos Wayana. Os Akawai, Yacuana e Carinha, agrupados pela linha azul, denominam seus abanos de forma muito semelhante. Por fim, Yacuana e Carinha, ligados pela linha preta com setas, também fazem abanos com cabos longos que, somada à semelhança dos nomes e emprego da técnica do trançado sarjado, pode indicar relações históricas mais antigas, muito embora os materiais empregados sejam completamente distintos. E outro ponto interessante é que nem sempre a proximidade linguística e geográfica contribui para o compartilhamento de estilos técnicos, como no caso da diferença radical dos abanos Akawai e Macuxi. Os abanos dos Waiwai integram, então, uma constelação de prática formada por produções dos povos Macuxi, Cachuiana, Tirió e Wayana, que ainda podem ter vínculos antigos com as produções dos Carinha.
Em relação às peneiras dos Waiwai, elas integram uma constelação menor, com os Tirió e Waiana, e compõem uma constelação maior, com os Cachoeiriana, Tirió, Waiana, Aparai e Carina, o que reforça a hipótese de conexões históricas mais profundas. A integração das peneiras com o suporte dos Waiwai, a constelação de peneiras feita pelos Tirió e Waiana, informa, na realidade, mais sobre as conexões antigas dos Catuena e Tonaiana, que atualmente fazem parte dos Waiwai, do que propriamente dos Waiwai em si. Isso ajuda a compreender a integração recente da produção de bandejas gameliformes manchetadas dos Waiwai, a constelação formada por produções dos Tirió, Macuxi, Waiana, Parai, que ainda pode envolver os Acauai. No caso das bandejas Tatu, que são essas aqui, elas compartilham de estilos tecnológicos muito próximos dos Cachoeiriana e Tirió, formando uma constelação de prática. De um ponto de vista estrutural, de forma do artefato e de significado do nome, independente da língua dele significa tatu, esse tipo de bandeja engloba as produções dos Carina e, quiçá, dos Macuxi. Então, observa-se que as constelações elas variam de acordo com o que a gente está estudando. Os abandos pentagonais formam uma constelação mais homogênea em relação às categorias aqui comparadas. Interessante é que esse tipo de abando também é idêntico ao que é feito pelos Wapixana, de Nigarawak, pelos Zoé, de língua tupi. Esse exemplo, juntamente com o das bandejas tigeliformes dos Icuana, Kauai, semelhantes ao estilo de povos Arawak e Tucano, e as bandejas com suporte quadrípodes, feitas por alguns povos falantes de língua caribe e por falantes de Nigarawak, realçam que os estilos tecnológicos transcendem famílias linguísticas e se relacionam com proximidades geográficas e envolvem, principalmente, interações sociais históricas. Dito isso, uma conclusão de interesse muito mais para a arqueologia, entendo que a língua é importante, mas não determina, não é determinante entre os povos aqui comparados, assim como a proximidade geográfica contribui para a circulação de estilos técnicos, mas também não é determinante. É preciso fazer mais estudos detalhados de estilos técnicos e não apenas considerando características gerais dos artefatos, de forma e aparência dos objetos. Na minha opinião, o processo de produção e o resultado final é muito mais significativo, e é isso que o estilo técnico do conceito quer trabalhar. Então, encerrando, as operações técnicas, quando compreendidas em suas complexas tramas, nos possibilitam compreender dinâmicas históricas sociais de aprendizado em diferentes níveis, desde o indivíduo até constelações que enlaçam distintos tempos e espaços. Então, eu agradeço vocês aí pela presença, me acompanhar, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado, Igor. Vamos deixar, então, a conversa no final, depois da apresentação da professora Maria Gomes, professora de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, que fará uma apresentação do título é o seguinte: a materialidade do documento e a aprendizagem da etnografia, circulação de peças e da escrita em prática de pesquisa em comum, com o Chacriabá. Bem-vinda. Bom, meu nome é Maria Gomes, sou da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho com o Chacriabá, com quem estou aqui há mais de 20 anos, e temos essa especificidade de ter uma licenciatura específica para os estudantes indígenas, e também há quase 20 anos na universidade, então uma interação em parte justifica e explica como chegamos ao tema, que chegamos porque existe uma interação dentro da universidade com esses indígenas há muito tempo. Trabalho também desde 2011 com a professora Tinleif, convidei no Brasil pela primeira vez, no mesmo ano que convidamos o título de Wilmot, éramos dois, institutos avançados, da UFMG, e desde então o Tinleif também vem desenvolvendo uma discussão, particularmente com colegas da Faculdade de Educação de Aarhus, na Dinamarca. Então, em parte, algumas questões que aparecem aqui vêm desse debate. E, fundamentalmente, o que eu vou apresentar é um desenvolvimento recente de atividades com o Chacriabá, já na figura de pesquisadores. Trata-se de um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo, que nós estamos nomeando como comunidade de pesquisa,
formado por dois pesquisadores de Jacareí, Joel e Neymar de Jacareí, e um doutorando que acabou de defender, agora dia 30 de outubro, mais jovem, mais novo, pesquisador integrado ao grupo, Matheus Vaz. Bom, então vou fazer a apresentação. Eu posso passar. Obrigada. Bom, está aqui eu trouxe só algumas imagens. O trabalho é um trabalho em progress, é um trabalho que está em elaboração, é um trabalho coautorado, estamos escrevendo juntos, e o tema mesmo da discussão é a possibilidade de trabalhar a escrita de forma compartilhada, em comum. Eu vou passar uma primeira sequência de imagens para só trazer em que mundo estamos, vamos dizer assim, quando falo desse episódio que centraliza aqui a reflexão, a contribuição que estamos elaborando para esse encontro sobre etnografias e aprendizagem. Essa atividade teve origem de uma forma inusitada, eu coloquei no resumo que não sei se todos tiveram acesso, mas no Congresso da ASA de 2021, justamente por estarmos em pandemia e termos a possibilidade de entrar e participar de congressos de uma forma mais ampliada, foi possível a participação de desses dois pesquisadores de Berlá, junto com o Matheus, e fizemos uma apresentação. Sem dúvida, eles não falam inglês, não conseguem acompanhar o inglês, mas pela primeira vez, algo muito incomum, eles puderam participar, ouvir, entrar no fluxo, entender, eles tinham liberdade de perguntar, inclusive pelo fato de estarmos online. A gente podia conversar apartadamente e explicar o que estava acontecendo, esclarecer, traduzir e tudo mais. Então, eles participaram efetivamente de um grupo de trabalho, um simpósio, que era dedicado ao tema do simpósio, do workshop, aliás, o tema dessa apresentação era Responsible Documentation, isso é uma documentação responsável que, em função do que nós apresentamos lá no Congresso da ASA em 2021, nós somos convidados a participar de um ulterior momento. Os dois organizadores eram James Leach, um antropólogo que primeiro na Austrália, agora na França, que trabalha na Papua Nova Guiné, e a outra pesquisadora, Napurna Magidipudi, uma pesquisadora indiana que se dedica a estudar os artesãos que produzem tecidos na Índia, que é, sabe, um universo enorme exterminado. Então, esses dois pesquisadores organizaram, seja o momento do Congresso de 2021, no qual participamos, e nos convidaram depois para um evento no Max Planck Institute, em Berlim, onde houve a participação de um conjunto grande de praticantes indianos, então eram todos artesãos que produziam tecidos, estavam ali participando de um projeto mais amplo. Nós fomos convidados, eu e o Matheus, para participar, em função do interesse e podendo aportar mais recursos, nós propusemos que, além de eu e Matheus, fôssemos também com Ney e Joel, não estava previsto. Nós propusemos. Annapurna e James Leach acolheram muito bem a proposta, e James Leach decidiu, então, já que eu ia levar os meus parceiros de pesquisa, ele também levou os seus parceiros de pesquisa, o Donald Pombo, que é o ancião tradicional parceiro com o qual James Leach tem várias publicações, e o sobrinho dele, que viaja sempre junto. Então, o simpósio, o workshop passou de ser um workshop dos indianos com os praticantes indianos, né, a ser um workshop dos indianos, dos brasileiros, do James Leach com seus parceiros, todos juntos. Né. Os praticantes indianos, eu estou explicando isso para vocês entenderem o contexto de experiência, o contexto de prática que nos levou a desenvolver posteriormente. O grupo de indianos, lá na Índia, vocês sabem, são 22 línguas regionais oficiais, além das línguas do inglês e do hindu como língua nacional. Então, tinham praticantes que não falavam inglês. Então, tinha que ter uma tradução, mediação linguística para pessoas que eram extremamente hábeis, né, estavam ali por isso, mas não falavam inglês. O James Leach teve que traduzir o tempo todo o Borer Nombo e o sobrinho, e o Matheus ficou encarregado de traduzir o Ney, o Joel Jaguará. E aí, nós participamos, foi muito diferente, foi inesperado, nós não estávamos, nenhum de nós tínhamos uma preparação prévia, nem saberíamos. Foi a situação que se impôs, e eu vou falar um pouquinho disso depois, eu vou aprender com essas situações inusitadas,
mas para nós foi muito importante essa ideia de estarmos juntos, praticantes e pesquisadores, ou, dizendo de outra maneira, praticantes de uma determinada técnica, de uma determinada produção artesanal, e praticantes da pesquisa, e tentar discutir entre nós como que essas práticas poderiam se comunicar. Então, aqui eu estou assumindo muito claramente a ideia de que somos todos praticantes de pesquisa, como sugere nos propõe Isabelle Steguer. Antes de mais nada, somos praticantes nós também. Ela diz isso. A proposição, as reflexões de Isabelle Steguer, ela diz isso muito claro, são dirigidas àqueles que se pensam como praticantes. Né? Nesse caso, praticantes das ciências. Bom, nesse contexto, então, é que nasce essa discussão que eu vou trazer hoje um pouco mais detalhada. E aqui eu vou passar rapidamente, então, algumas imagens para mostrar para vocês o que foi esse evento. Ele foi um misto de apresentação de acadêmicos que falavam da sua prática nos seus termos, tá? Teve, inclusive, uma discussão muito curiosa sobre marxismo, não cabe a gente retomar aqui, mas porque eram praticantes da ciência discutindo as suas práticas. Por que o rapaz está usando uma referência mundial que pesquisador trabalha nos Estados Unidos, usando uma referência marxista muito forte, isso foi motivo de discussão. Ao mesmo tempo em que os praticantes artesãos também faziam, nós tivemos várias sessões, e aqui essa primeira foto é as indianas que preparavam fio de tecimento dos tecidos, ensinando para todos nós como fazer, como fiar, né, produzir o fio e a produção do tecido em algodão. Então, nós tínhamos momentos de prática dos dois tipos, às vezes a prática dos pesquisadores, às vezes a prática dos próprios artesãos. Tá? Então, aqui, para vocês verem, bom, e depois, no segundo momento, vai ser muito focalizado aqui mais, houve uma visita ao Humboldt Forum, que é um grande museu em Berlim, tem uma enorme discussão sobre o Humboldt Forum também, que não é o caso de retomar, mas aqui eu queria só chamar a atenção, ele, apesar de ser um pouco mais recente que vários museus da Europa, ele foi reproduzido exatamente com essa proposta dos grandes museus universais. Né? Então, esse edifício imponente, e nós, humanos pequenininhos, lá dentro do edifício, as reservas técnicas, foi feita uma visita às reservas técnicas do Humboldt Forum, foi feita uma análise das informações disponíveis sobre os objetos que existem lá no Humboldt Forum. Aqui nós temos no meio, Joel, uma cestaria que é similar à que o Igor acabou de apresentar, mas lá na reserva técnica do museu, guardada dentro de lugares. Aqui o Joel tem uma fotografia, e nós aqui estamos documentando, o Joel documentar o Humboldt Forum. Tá? A imagem tem vários níveis, né, de leitura que está acontecendo. E aqui finalizo com essa imagem, que é de uma coleção de fusos de fios, né, de tecelagem, guardados numa caixa. Aqui só para informar, esses três aqui são Mateus, Ney e Joel de um lado, e do outro lado Joel e Ney com Corenambo e o seu sobrinho. Tá? E aqui, como sempre acontece com o ritual do Carbone e Vinil, em particular nesse grupo, como houve dádiva, houve também a troca de dádivas. Então, esse foi o último dia, teve um seminário acadêmico, com muito mais presenças de pessoas que não tinham participado do workshop, mas tiveram que encerrar no final com uma cerimônia de troca de dádivas, de troca de oferendas, e o indiano recebeu a senhora indiana, o indiano que trabalha nos Estados Unidos, aqui eu estava só documentando essa ideia de que, inclusive, nesse momento, a gente teve que fazer um ritual de agradecimento de troca. Então, vou parar essas imagens aqui para entrar na discussão de onde é que nós estamos tentando chegar para esse trabalho. Deixa eu tirar essa coisa da internet. Bom, e aí eu preciso, talvez, dizer vou tentar fazer uma introdução, que eu chamei não bem como introdução, como um prólogo, para situar por que chegamos nas questões que chegamos. Né? A experiência, ou melhor dizendo, vou chamar de experimento etnográfico, fazendo referência à maneira como Leonardo Piaget, um antropólogo italiano, que foi, inclusive, parcialmente meu supervisor de tese, ele tem um livro publicado sobre o etnógrafo imperfeito, que ele chama de etnografia. Ele diz que a etnografia é um experimento de experiência. Então, um pouco fazendo referência a isso, esse experimento etnográfico que vamos relatar
e a partir do qual trazemos algumas reflexões, foi provocado também, em parte, pelas condições não usuais criadas pela pandemia no ano de 2020 e 2022. Vou, porém, partir de algumas cenas etnográficas que antecedem essa do encontro lá em Berlim, para buscar tematizar ou focalizar alguns pontos que, a nosso ver, hoje merecem atenção e que precederam essa experiência, ou esse experimento de 2022, de certa forma, indicando uma direção, ainda que não muito precisa. Como eu disse, é um trabalho em progress. Nós estamos imersos nessa discussão que eu estou trazendo para vocês. São cenas que nos fazem repensar quem é hoje a figura do e da pesquisadora, nós, pesquisadores, e sobre as práticas de pesquisa. Já em 1999, Linda Smith, que é uma pesquisadora maori, dizia que a palavra pesquisa é uma palavra suja. Ela usa esse termo no livro dela, dirty word. Né? Diz ela ser talvez a mais suja de todas as que envolviam o encontro dos colonialistas com os povos. Né? Bom, essa ideia de quem somos pesquisadores. E aí vou dizer isso a partir de uma cena também minha, meu mestrado, pela idade foi nos anos 80, eu tinha que dar muitas voltas para explicar, foi numa situação de favela na minha cidade, quem eu era, porque eu dizia que estava fazendo uma pesquisa. Eles me conheciam como professora, eu era professora numa escola que eles frequentaram, mas já tinha saído do cargo há muito tempo. Eles não conseguiam entender o que era isso. O que é um pesquisador? O que é isso de fazer pesquisa? Eu tinha que fazer muitas paráfrases, usar o imaginário de uma forma muito curiosa, porque para eles não fazia sentido o que era isso. Mais de 10 anos depois, lá para 2010, um pouco antes de 2010, eu orientei uma tese de doutorado, uma pesquisadora voltou nesse mesmo lugar, e a resposta que as pessoas tinham era o seguinte: olha, a gente não quer conversar com pesquisadores, especialmente se for da UFMG. A gente já sabe que eles vão perguntar, está escrito aqui, a gente põe na porta de casa, vocês podem levar as informações. Então, essa ideia de que, como pesquisadores, nós não estamos lidando com cenas inaugurais. Eu tenho repetido isso muito para os meus estudantes, para os meus orientandos. Nós estamos frequentando lugares que outros pesquisadores já frequentaram. Então, quem é a figura do pesquisador? Né? Iniciando um trabalho, há pouco tempo me chamaram para mediar um trabalho, convidar as populações tradicionais da região metropolitana de Belo Horizonte, porque queriam fazer uma pesquisa para sondar as necessidades. E aí me pediram para mediar que eles iam ser introduzidos aos jovens pesquisadores que iam trabalhar com eles. Eu fiz a introdução, mas eu perguntei o seguinte: vários representantes de quilombos, comunidades indígenas e outros grupos ciganos de populações tradicionais. A primeira pergunta que eu fiz para eles é se eles já tinham tido contato com algum pesquisador. Todos tinham. De quanto tempo? Alguns deles há mais de 20 anos. Tinha um jovem, inclusive, falou: desde que eu me lembro, tinha pesquisador no meu quilombo. Né? Então, eu falei: se vocês fossem encomendar uma pesquisa, vocês teriam uma ideia? Todos tinham. Então, eu disse para os colegas que estavam propondo a pesquisa: talvez seja melhor, em lugar de apresentar a pesquisa, sondar qual pesquisa essas pessoas desejam que seja feita. Entre a minha situação nos anos 1980 e aquela, todos eles já sabiam o que era uma pesquisa. Mas, além disso, tem uma cena mais específica que me chamou muita atenção. Orientei um doutorado de Cláudia Magnani com os Machacali, em especial uma pesquisa com as mulheres Machacali. E Cláudia relatou uma série de situações em campo, também muito reveladoras no que diz respeito à prática de pesquisa. Num dado momento do trabalho, ela está acompanhando as mulheres, elas estavam produzindo urucum para depois pintar o corpo, e a Cláudia, desavisadamente, estava muito tensa, na verdade, ela derruba esse urucum. A camela de urucum e o urucum derrama. Ela fica desesperada, começa a chorar. O Israel Machacali fica preocupado com a Cláudia, pega o caderno de campo da Cláudia e escreve no caderno de campo. E aí o cachorro derrubou a gamela de urucum. E aí diz: pode ficar calma, ninguém vai ficar sabendo. Foi o cachorro que derrubou a gamela de urucum. Quem escreveu no caderno foi Israel. Num outro momento da pesquisa, a Cláudia relata que tinha um menino, neto da Sueli Machacali, perturbando muito, incomodando muito. E a Sueli tenta, fala com ele para não fazer. Ela diz: num dado momento, a Sueli diz para ele: olha, se você continuar fazendo assim, eu vou falar com a Cláudia para escrever no caderno dela o que você está fazendo. Vocês estão percebendo o que virou um caderno de campo, que não é só exclusivo, né? E Cláudia me disse o seguinte: a Sueli não é nem uma informante, nem uma colaboradora, nem uma parceira de campo. A Sueli é uma orientadora.
Ela, inclusive, me perguntou: sua tese é em linguística ou é em antropologia? Porque a gente vai ter que pensar diferente se a sua orientadora é da linguística ou da antropologia. Resultado é que nós decidimos que Sueli Machacali foi para a banca de Cláudia como co-orientadora, né? Então, a ideia, o quadro que nos motiva é esse. De hoje, uma atividade de pesquisa, uma prática de pesquisa profundamente já disseminada, né, e distribuída em vários contextos, né? E, além dessas provocações, a pandemia também alterou profundamente essas relações de campo, e o experimento no qual vou me deter trata disso também, mas não somente. Pois é essa a questão de fundo, vamos dizer assim, né? A prática da etnografia hoje não é a prática da etnografia no Brasil, especificamente, a gente pode discutir isso em vários lugares, mas aqui no Brasil, do que foi quando eu fiz o meu mestrado nos anos 80 e muito mais. É sempre bom lembrar que a origem da própria etnografia enquanto imersão prolongada em campo foi provocada incidentalmente, dada a impossibilidade de Malinowski sair das Ilhas Baldwin. A gente descobriu isso com o diário verdadeiro, o diário no sentido real dos termos, né, do Malinowski. Então, quero usar essa imagem evocada para nos provocar sobre algo que todos e todos os etnógrafos e etnógrafas conhecem, que é o fato de aprender em campo muito mais com as contingências do que com qualquer outra preparação ou dispositivo voltado intencionalmente para aprender ou aprender alguma coisa. E muitas vezes o inusitado que essa situação pode nos provocar. No nosso caso, resolvemos acolher a provocação sobre a própria escrita, sobre o que estamos chamando de práticas em comum, e em particular práticas em comum usando de diferentes formas a escrita. Ou, dizendo com Walter Ong, compartilhando a escrita enquanto tecnologia, estamos então, a provocação vai nesse sentido. A escrita, seguindo Ong, e eu acho que é muito interessante assumir essa postura, é uma tecnologia, né? Pois nós estamos tão profundamente imersos na escrita que não a vemos como uma tecnologia, assim como percebemos a imprensa ou o próprio computador. Então, sim, imprensa é tecnologia, computador é tecnologia, a escrita em si não é vista e não lidamos com a escrita como uma tecnologia. O que eu aprendi com meus parceiros, Cíntia e Emiliane, eu me dou disse isso na apresentação na Itália, numa pesquisa de mais de 4 anos de campo com os ciganos Cíntia e Emiliane, que é um grupo específico de ciganos italianos. É que a escrita pode ser uma tecnologia, eles faziam isso, ou ainda uma prática que prevê uma habilitação como outra qualquer, que você solicita a quem sabe lidar para te prestar ajuda. Como quando pedimos a quem tem carteira de motorista que é habilitado a dirigir, que ele te leve em algum lugar. Os Cinti, eles usavam a escrita dessa forma. Me escreve aqui essa coisa. Você que domina essa tecnologia, usa aqui, eu já sei o que eu quero, eu sei o que ela produz, eu sei qual que é a intenção, mas eu não sei escrever. Então, me escreve aqui essa coisa, né? Então, eu comecei a ter esse estranhamento em relação à escrita a partir de povos e de experiência. Tem toda uma discussão também, não é o caso, do lugar da escrita que os próprios ciganos atribuem e do fato deles não se auto-alfabetizarem. É toda uma discussão, tá? E aí eu vou entrar só nessa questão aqui muito rapidamente. Apesar da difusão da habilitação como motorista, sabemos que não é necessário nem desejável que todas as pessoas a tenham. Nem todo mundo precisa ter carteira de motorista, né? Vamos fazer um paralelo. Já a escrita foi expandida como uma tecnologia de domínio individual necessária em função da nossa relação com o Estado, tem toda a discussão da forma escolar de relações sociais, que já revela a íntima relação com esse tema, do tema da escrita com a escola, ou melhor, com o que seria chamado mais apropriadamente a escolarização da sociedade. Mas este é um tema que não será o caso de focalizar aqui, a intenção é somente provocar um certo estranhamento e nos perguntarmos por que, quando alguém pede para ensinar a dirigir, a gente sabe que é até proibido, entendemos, nós quase prontamente nos disponibilizamos. Eu sei fazer, eu posso te fazer, né? E quando alguém quer se apropriar das práticas de escrita, bom, esse é um assunto de escola, certo? Não é disso que nós estamos interessados em tratar aqui. Essa é uma provocação em torno das práticas de escrita. Nossa intenção é buscar explorar ou constituir um outro lugar para as práticas da escrita na pesquisa etnográfica. Não mais o lugar por excelência de uma prática isolada, individual e em si mesmada, e tão centrada somente na atividade do ou da etnógrafo ou etnógrafa. A exemplo do que aconteceu com a antropologia visual, se a gente acompanha esse tipo de questão na antropologia visual, é muito forte, muito evidente. Inclusive, o olhar, a foto e o olhar da pessoa fotografada, do indígena fotografado, olhando para a câmera, né?
o instrumento, a tecnologia de produção do dado, ela é tão evidentemente outra que ela provoca uma interação, a escrita não. Então, a exemplo do que aconteceu com a antropologia visual, onde o instrumento de pesquisa, e seria mais preciso dizer a materialidade do instrumental de pesquisa, provocou de imediato uma interatividade, uma possibilidade de prática reversa. As pessoas, entre aspas, pesquisaram usando as câmeras, prática hoje extensamente possível. A gente tem um grande domínio hoje do uso da instrumental de produção audiovisual. A provocação seria essa, de buscar submeter a escrita a esse regime reverso, de trazê-la para as interações em campo com outras mediações e dispositivos, provocar uma profunda mudança em nossas práticas de campo na etnografia e verificar onde isso poderia chegar ou onde poderia nos levar. Partimos também de uma reelaboração do tema da aprendizagem, retomando com Jim Levy a noção de aprendizagem situada, a famosa participação periférica legitimada em comunidades de prática. A própria Jim Levy fez uma crítica à excessiva determinação que o modelo ou a referência ao apprenticeship, que não tem uma tradução precisa, nós traduzimos no livro dela como regime de aprendizado, né? E ela faz essa crítica à produção do Situated Learning, né? Ele provocou a maneira como essa situação emblemática do apprenticeship provocou uma delimitação implícita, não declarada, nas proposições daquilo que seria o, entre aspas, aprender na prática. Então, aprender na prática praticamente ficou identificado com uma situação que poderia ser classificada como apprenticeship. Mas tem várias outras situações que não necessariamente se enquadram naquilo que em inglês a gente chama de apprenticeship, né? E que ficaram fora das reflexões, né? No apprenticeship é um modelo no qual nós temos veteranos e novatos que participam todos, de uma certa forma, entre aspas, da mesma prática. Tá? Nós retomamos o tema do aprender na prática para ir na direção de nos envolvermos ou de colaborarmos, e aí cada um desses termos tem uma conotação conceitual. Falei porque a Alexandra Carina propõe lá na parte da pesquisa com Shaman Sitchin. Então, nos envolvermos, colaborarmos em práticas em comum, tal como sugerido por Isabel Stenger, quando propõe a retomada das práticas das ciências através de uma ecologia de práticas. Portanto, a ideia de práticas em comum é de que não necessariamente são as mesmas práticas, mas que tem algo em comum. E a gente usa muito, e é muito expressivo, é muito forte aquilo que diz Isabel Stenger. O que cada um faz importa, interessa e faz diferença para o outro. Embora não estejamos fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas práticas, nem os mesmos interesses, mas existem, de alguma maneira, práticas em comum. Tá? Então, essa é a tentativa de ir além de uma certa circunscrição da ideia de comunidade prática, que é muito comum em função desse enquadramento do aprendiz. Bom, dito isso, voltamos ao experimento etnográfico. Ele teve seu ponto forte marcado pela viagem e, portanto, tipo de etnografia, não é um deslocamento geográfico, espacial e simbólico. No entanto, um deslocamento na direção oposta daquele que habitualmente acontece nas etnografias de forma mais canônica. Foi o deslocamento de 3 jovens pesquisadores, 2 indígenas Xacravá e um pesquisador não indígena, doutorando, que viajam para a Europa para a matriz da colonização. Para 2 deles, era a primeira vez que viajavam para a Europa. E para um dos pesquisadores Xacravá, o Joel Xacravá, essa não era uma viagem inaugural. Para todos eles, seria a primeira vez que a viagem era realizada em termos de documentação e de produção de coleções museais, existia essa intenção, que a pouco vai apresentar mais, com a possibilidade de interagir com colegas praticantes, pesquisadores de contextos muito diferentes, como Índia, Papua Nova Guiné e os próprios europeus. Eu vou pular, que eu tinha preparado para falar algo sobre os Xacravá em específico, e em particular a história do Xacravá com escrita. Os Xacravá são um dos pouquíssimos povos, raríssimos exemplos de documentação escrita em relação à posse da terra. Eles receberam a doação da terra e está documentado em 1728, ainda no período colonial. Muito rapidamente, não dá para entrar, mas quando, lá no final, eu vou falar de uma exposição, de algumas das exposições que eles estão montando, o cacique pediu justamente que não precisava dizer nada, não. Colocar a questão por disputa de território com o Pacto pelo Açu, que é na região contígua da terra indígena de Xacravá. Ele falou, pega o documento de 1728, com uma foto dele, a nossa exposição é só isso. Percebem a ideia da materialidade da escrita, do documento e da disputa e da relação, como que essas coisas todas começam a assumir uma outra
uma outra característica. Eu não vou entrar aqui, mas seria importante, na hora de a gente avançar com a produção, inclusive, eventualmente fazer a publicação, eu entraria nessa história do Chacriabá com a escrita, que é uma história muito singular. Tem uma história de evangelização, tem uma história de retirada da língua indígena, retomada da língua indígena, tem uma história, eles cantam, às vezes, até em latim, para vocês terem uma ideia. Enfim, dos primeiros catecismos escritos. Então, tem também aí toda uma outra, né, dimensão para a gente entender como é que esse povo chega num dado momento e consegue também frontejar a questão, né, lidar com a questão da escrita de uma forma diferente. Então, um contexto muito mais amplo que acho que não vai dar para a gente entrar aqui. Eu vou apresentar, então, quem são esses pesquisadores rapidamente para a gente entender o que aconteceu. Eu vou passar uma outra sequência de imagens, dessa vez já no território, na terra indígena Chacriabá, onde, e aqui para fazer essa primeira imagem que fez sentido colocar, é de uma senhora da terra indígena Chacriabá afiando com aquela mesma, viram que a primeira imagem a gente estava lá no workshop, lá no museu em Berlim, né? Aqui nós temos uma senhora dentro do território de Chacriabá fazendo o mesmo movimento. E eles me pediram para colocar essa foto para contrastar o seguinte: uma coisa é pensar a documentação a partir dessa ideia, e outra coisa é pensar a documentação a partir dessa ideia. O que significa documentar a técnica de criação? É isso? Claro que estou provocando, né, gente? Ou é isso, né? Bom, aqui, para ter uma ideia, a Casa de Cultura Chacriabá, para apresentar o Joel. Joel é o coordenador do Ponto de Cultura Loas, é um pesquisador que já, ele nem se diplomaram na graduação em 2011, e desde então Joel vem desenvolvendo práticas de produção. Vou terminar aqui com 5 minutos. Nossa. Bom, aqui estão as produções do Joel na tentativa certo? E aqui já é o Ney de Chacriabá. O Ney foi responsável na pesquisa dele por recuperar a produção de cerâmica de Chacriabá. Ele conseguiu essa foto aqui. Ele, através de um relato de um senhor idoso que tinha assistido a avó dele ver a queima a céu aberto, o Ney praticou de novo, fez de novo a queima a céu aberto da cerâmica e conseguiu fazer essa retomada da produção, inclusive no modo de queima, e da produção da cerâmica Chacriabá. Isso virou assunto da pesquisa dele. Essas primeiras cenas são de 2011, 2013, e essas aqui já são de 2023, uma exposição que ele fez mais recentemente. Nestor não é um artista, um ceramista, ceramista Chacriabá. Eles fizeram uma exposição no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, onde o tema era cerâmica Chacriabá, mas foi também uma exposição em homenagem a um ritual de luto pela perda da Lourdes Chacriabá, que era uma mestra e também uma artesã, que cometeu suicídio. E eles acharam, então, que o momento da exposição podia ser combinado com a ideia de uma produção ritual em relação ao luto. Aqui é uma das artesãs, Dona Isabel, o tipo de produção que foi exposta e a maneira como foi exposta, tá? Eu vou deixar aqui, acabou para Chacriabá, enquanto vou tentar aqui em 5 minutos ler o comentário que eles fizeram. Eu pedi que eles escrevessem para mim, os três, Joel, Ney e Matheus, o que eles aprenderam uns com os outros nessa experiência de Berlim. Então, o texto que eu tenho aqui, vou tentar ler pelo menos uma parte dele, é um resultado desse tipo de experiência de produção de escrita em comum, dizendo o que eles aprenderam nesse experimento lá em Berlim. A transcrição a seguir é o fruto de uma reflexão sobre as experiências de colaboração que a nossa comunidade de pesquisa tem desenvolvido nos últimos 5 anos e foi organizada a partir de 2 eixos. O primeiro sobre nosso escrever junto experimental, pensando com Isabel Seguer, metodologia de trabalho que temos testado nos últimos anos, e o segundo sobre nosso encontro com museus mortos e a possibilidade de criar exposições e acervos vivos. Escrita. Quem acompanha as experiências de graduação intercultural no curso de graduação do FIEI, da UFMG, para professores, está habituado com os conceitos dos estudantes sobre a escrita. Como orientadores de alguns estudantes indígenas através dos anos, podemos notar que o Ney e o Joel também orientam, tá? Os 3 orientam. Podemos notar que muitas vezes os estudantes são capazes de falar com tranquilidade sobre os temas de suas pesquisas, mas a escrita aparece como uma barreira. Em parte, isso se deve ao aspecto solitário da escrita, já que as aulas, os seminários, em alguns casos a leitura,
são atividades coletivas, enquanto a escrita ainda é um trabalho, sobretudo, individual e reservado. Textos coletivos, inclusive, são, com frequência, mais a reorganização de vários textos solitários do que uma escrita a muitas mãos. A escrita acadêmica pressupõe ainda um interlocutor invisível. Escreve-se para alguém que não se conhece, um processo de tudo diferente da situação da fala, que presume a presença do interlocutor e por vezes, de um público reconhecido. A metodologia que temos experimentado e ajustado nos últimos anos é parte de um esforço de abrir a caixa preta da escrita acadêmica e produzir uma escrita compartilhada que se produza dentro do fluxo das atividades de pesquisa e não como um momento apartado. Uma escrita que, apoiada por softwares de transcrição, acontece enquanto refletimos e enquanto dialogamos. A transcrição instantânea produz um efeito imediato de materialização da fala em texto, criando trilhas possíveis para ultrapassar a barreira da escrita. Conversa, entre aspas, talvez não seria a melhor descrição dessas reflexões, já que nossos encontros, ainda que informais, seguem um roteiro pré-determinado, uma pauta estabelecida, cada um apresenta o que tem de ser, fazemos uma rodada de perguntas e respostas sobre as respectivas apresentações, uma transcrição e uma sistematização são compartilhadas e um novo ciclo de apresentações, perguntas e transcrição se inicia tendo a sistematização anterior como nova pauta. O roteiro e a sistematização estabelecem uma memória, mantém a coesão dos encontros e um eixo para a nossa colaboração, produzindo uma conversa de longa duração, e isso é o que chamamos, pensando com Steger, de um escrever juntos experimental. Entre nós, a experiência mais radical com a escrita é de Ney Leite Chacriabá, que em 2011 se negou terminantemente a entregar o texto escrito em seu trabalho de conclusão de curso, produzido ao invés disso como uma exposição etnográfica de cerâmica de Chacriabá. A base de sua negação naquele período era o destinatário do texto. Ele, o produto escrito, estaria fadado a ser guardado em uma biblioteca, sem nunca alcançar as pessoas que Ney gostaria de alcançar, quais sejam seus parentes no território. Quando questionado sobre a necessidade de registrar o processo de retomada da cerâmica de alguma forma, ele foi direto. Cada pote de água em uma cozinha, cada prato de barro em uma casa, cada sopeiro em um jantar, registram a retomada da cerâmica. Ney recusou à escrita o monopólio sobre o registro, e desde então vem pensando em como outras formas de registro podem documentar coisas distintas, acessar outros públicos, circular em outros lugares. As peças de cerâmica, como o registro da retomada da cerâmica, circulavam naquele momento por festas de casamento, refeições em família e trocas de presente. As moringas não só documentavam a retomada, mas também matavam a sede, passavam de mão em mão e eram analisadas minuciosamente por vizinhos e parentes. A experiência de Joel na Casa de Cultura na Aldeia Sumaré, como veremos no próximo tópico, era de amansamento das tecnologias de registro a serviço da retomada da cultura. Em quase 15 anos de atividade, a Casa de Cultura ele tem formado a juventude de Chacriabá em técnicas de edição de áudio, filmes, vídeos, fotografia, livros, para registrar o que chama de seus livros vivos, ou seja, os mais velhos e sábios do território. Uma década mais tarde, no mestrado, Ney decidiu que era hora de se ocupar. Ney fez mestrado em artes. Se ocupar da escrita para alcançar também as pessoas e circuitos mais distantes do seu território, mas a tarefa não parecia simples. Olhou para a dissertação assustadora para Ney e era o próprio bicho-homem, que é uma das moringas do Ney. Nosso escrever juntos experimental começou no mesmo ano de mestrado do Ney e parte da escrita da dissertação foi feita com essas técnicas. Joel, por sua vez, está começando experimentos próprios de escrever junto com seus estudantes da Escola Indígena do Piuju, levando a metodologia para dentro da sala de aula. E aqui é importante sublinhar que esse escrever juntos experimental é tanto sobre escrever quanto é sobre estar junto, e que o eixo principal aqui é o que Joel chama de processo de ouvir. A escuta atenciosa uns dos outros é a condição que permite que a escrita seja de fato coletiva, seja uma escrita em comum. Cada um de nós tinha seus próprios interesses de pesquisas, que não eram os mesmos interesses uns dos outros. Mas as questões que iam surgindo em nossos encontros serviam para uns e outros. As experiências e desenvolvimentos da pesquisa de cada um iluminavam aspectos inesperados da pesquisa dos demais. O processo de ouvir também implica um tipo de vínculo e atenção muito específica que caracteriza o escrever.